Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa do grande santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus, espanhol, basco de nascimento. Era um homem com virtudes humanas admiráveis. Ele não converteu-se cedo. Pelo contrário, cavaleiro, queria lutar como um soldado e conquistar triunfos e honras e ser comemorado nas páginas da história. Tinha um grande amor pelas mulheres e se apaixonou por uma princesa. Queria lutar. Certa vez, o povo de Navarra estava invadido pelo exército da França. Então, corajoso como era, quis reunir o exército para enfrentar os franceses, embora estivesse em desvantagem. Ele lutou com tanta valentia que isso impressionou o exército inimigo, a tal ponto que eles dispararam um canhão, a bala atravessou um muro e caiu nas pernas de Íñigo de Loyola. Então, ele foi capturado pelo exército da França. O general do exército ficou tão lisonjeado por tê-lo capturado que disse a ele que lhe desse a honra da sua amizade. Ele, com um gentil homem de corte, deu a sua amizade ao general do exército, mas dizendo: se nós nos encontrarmos num campo de batalha, lutarei contra você com todas as minhas forças. Eles cuidaram de Santo Inácio como se fosse um soldado francês. Devolveram-no para casa. Ele passou por uma cirurgia. Na época não havia anestesia, mas como a perna ficou desnivelada, então teve que fazer uma segunda cirurgia. E na segunda cirurgia era dolorosíssima. Ele não reagia praticamente àquilo que acontecia, era muito forte. Infelizmente, a perna ainda ficou imperfeita, um osso como que atravessava o outro, e não havia jeito. Então ele disse: não, eu sou um soldado, quero honras, quero fama, quero lutar. Temos que corrigir esse problema. Todos os médicos ficaram escandalizados, disseram: não, depois de tantas dores que você passou, certamente você irá morrer. Ele disse: não, eu quero ser operado. E insistiu com tanta fortaleza que, contra a vontade, os médicos o operaram. Colocaram um ferro por dentro das suas carnes, separaram as suas duas partes da perna, juntaram de novo e eles diziam que tinham a impressão que estavam operando uma outra pessoa, que não era ele. De tanto que ele não reagia à dor e estava como que indiferente àquilo que lhe acontecia. Ora, foi durante a convalescença dessa terceira cirurgia, em que, além de tudo, colocaram um peso na sua perna
que a puxava para baixo para que pudesse reequilibrar de novo as distâncias do corpo, ele pediu que lhe trouxessem uns romances de cavalaria que andavam muito de moda naquele período, para que ele lesse as façanhas dos cavaleiros, como conquistavam as mulheres, como estas eram seduzidas pela sua fortaleza, coisas das quais ele gostava, mas infelizmente deram a ele apenas uma vida de Jesus Cristo e o florilégio dos santos, a conhecida legenda áurea que conta a vida dos mártires. Bom, não havia nada para ler, então ele começou a ler. E a leitura da vida de Cristo e da vida dos santos foi produzindo nele sentimentos contraditórios. De um lado, quando ele se entregava à imaginação das coisas heróicas, ele se animava, mas depois se sentia seco, árido. Quando ele lia a vida de Jesus Cristo e dos santos, no começo ele ficava triste porque dava arrependimento pelos seus pecados, mas depois ele se enchia de fervor e de santos pensamentos e dizia: se São Francisco fez isso, eu também posso fazer. Se São Domingos fez aquilo, eu também posso fazer. Quero seguir o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, durante os meses, o seu ânimo foi mudando. E ele, apesar de ser um homem adulto, se converteu. Dali, ele partiu para o monastério de Montserrat, aonde ele passou 3 dias se confessando. Terminada a confissão, tinha aquelas vestes gloriosas de um soldado real. Ele propôs para um mendigo da porta da igreja: vamos trocar as vestes? O mendigo não acreditou, porque só as suas vestes eram elas mesmas uma fortuna. Então ele tomou as vestes de mendigo e foi para um hospital de leprosos. Ali cuidava dos leprosos, mas começou a ter tremendos escrúpulos de consciência. A graça divina foi trabalhando em sua alma de uma maneira tão forte que a sua santidade começou a ser descoberta pelos outros, e para fugir do aplauso dos homens, ele se escondeu na gruta de Manresa, uma caverna que havia ali, onde passou 30 dias em retiro. Lá era o seu lar por aqueles dias. E dali ele ia à missa, na igreja, visitava um outro santuário e passava horas em oração. Durante aqueles dias, Nossa Senhora lhe apareceu, lhe ditou os exercícios espirituais. E então Santo Inácio, tendo passado 7 dias em êxtase, tomou a resolução de ir para Jerusalém. Para lá foi, viu a Terra Santa devastada e tomou a resolução de formar uma companhia de homens corajosos que fossem para Jerusalém libertá-la dos ímpios. Quando voltou para a Europa, percebeu que precisava começar a sua instrução do zero. Foi para Paris, começou a estudar com as criancinhas, onde repassou todas as disciplinas intelectuais do trivium e do quadrivium, e em seguida entrou para a Universidade de Paris, onde começou a fazer o seu apostolado pessoal, dando os exercícios espirituais para jovens como Pedro Fabro, que depois se tornou santo, grande pregador, São Francisco Xavier, que se tornou apóstolo das Índias e do Japão, o
o padre Diego Lainez, que foi o seu sucessor na Companhia de Jesus, passado um tempo, com um núcleo de 7 homens, fundou a companhia com o objetivo de ir para Jerusalém, e se dentro de um ano não conseguissem cumprir aquele propósito, iriam aos pés do Papa e se colocariam ao seu serviço. 7 homens da mais alta intelectualidade da Universidade de Paris, que assumiram vida de miséria e de completo sofrimento e abnegação, querendo sofrer tudo por causa de nosso Senhor Jesus Cristo, querendo ter como meta de vida sofrer afrontas e humilhações e escarros e todo tipo de vergonha. Se puseram à disposição do Papa, o qual, aprovando as constituições iniciais da Companhia de Jesus, a reconheceu como uma companhia de clérigos que em pouco tempo cresceu e foi, por assim dizer, o exército do Papa para a Contra-Reforma. A primeira revolução da modernidade foi a Reforma Protestante. E a Igreja respondeu a esta primeira revolução com uma primeira Contra-Revolução. E essa primeira Contra-Revolução foi encabeçada por Santo Inácio e pelos padres da Companhia de Jesus. Eles foram estabelecendo colégios por todos os lados, conventos, iam pregando os exercícios, iam convertendo multidões, iam pela sua santidade arrastando as almas para Cristo, penetrando nas esferas mais altas da sociedade, influenciando as cortes para que essas não abandonassem o espírito católico, e daí iam exercendo uma influência sobre a sociedade, ao mesmo tempo em que missionários embarcavam para o Novo Mundo e vinham enfrentar as selvas, as enchentes, os mares, os antropófagos, todos os índios que na época não tinham civilização alguma, e foram estabelecendo não apenas a igreja, mas as bases da civilização no nosso continente. Estes foram os heróis valorosos da Companhia de Jesus, homens que tinham apenas um mote, que é o mote de Santo Inácio: ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus. Não apenas para a glória de Deus, ou seja, para que Deus seja louvado, glorificado de algum modo, não, mas para a maior glória de Deus. Então, se para a maior glória de Deus eles precisam se infiltrar nas elites, é isso que eles farão. Se para a maior glória de Deus eles precisam dar a vida para converter os selvagens, lá eles vão. Se para a maior glória de Deus eles precisam, como Santo Inácio de fato fez, criar um colégio para os padres da Alemanha, em Roma, a fim de que eles pudessem ser formados segundo a doutrina católica para combater as heresias da Reforma. É isso que eles farão. Se para a maior glória de Deus tiverem que ir para as Índias, e para o Japão, e para a Coreia, e para a China, e para onde fosse, era para lá que eles iam. Por quê? Eles estavam fascinados pela ideia de dar a vida por Jesus Cristo, de esquecer-se de si mesmos, de deixar o próprio proveito de lado, de deixar de lado o próprio conforto, de não querer mais a sua própria vontade, as suas próprias ambições. Estavam obcecados para glorificar Deus com a maior glória que lhe pudessem dar, contemplando a cruz do apostolado com a mesma missão com a qual um avarento contempla o ouro do mundo. Esse é o espírito de Santo Inácio, um espírito profundamente contra-revolucionário, conquistador. Um homem que se mantinha acima
de si mesmo, dos seus próprios sentimentos, que sabia elevar-se sobre as suas inclinações e apenas perseguir a glória de Nosso Senhor. Enquanto soldado, Santo Inácio não foi santo, mas enquanto santo, nunca deixou de ser um soldado, e sempre estava ali, aonde a guerra pela causa católica exigia que ele estivesse. No meio das controvérsias, no meio dos embates, no meio das conjecturações políticas, no meio dos estudos, dedicado à oração, ao governo da companhia, ao serviço da Santa Sé, à expansão da obra missionária, à manutenção da civilização cristã no Ocidente. Enfim, ele estava ali, nas fronteiras, para que o nome de Jesus Cristo pudesse ser glorificado ainda pelas nossas gerações. Grande soldado foi Santo Inácio, e grande jus fez ele ao seu nome, Ignácio, aquele que é tomado pelo fogo, aquele que é ígneo, aquele que é ardente. Que nós possamos, inspirados no exemplo de Santo Inácio de Loyola, pensar menos em nós mesmos e mais na causa de Jesus Cristo. Nos exercícios espirituais, ele apresenta uma meditação. O estandarte de Deus e o estandarte do diabo. E ele anima durante os exercícios a que os exercitantes rejeitem o estandarte do diabo com todas as honras humanas e abracem o estandarte de Jesus Cristo para lutar com o capitão Jesus até o fim desta guerra que terminará com o seu retorno glorioso. Que nós possamos abraçar o estandarte de Jesus Cristo e triunfantemente levantar a cruz, sem nos preocuparmos conosco mesmos, caríssimos irmãos, desdenhando do nosso próprio bem, querendo, acima de tudo, a maior glória de Deus.